Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula de redação? Então vamos lá. O nosso assunto de hoje é paródia. Já ouviram falar? Já fizeram alguma paródia? Já? Então vamos lá. A paródia, né? O que seria aí, né? Uma paródia? A paródia é uma releitura cômica de alguma composição literária que frequentemente utiliza ironia e deboche. Então a paródia nada mais é do que uma releitura, tá ok? Ela geralmente é parecida com a obra original e quase sempre tem sentidos diferentes, tá? Então o que seria uma paródia? É você pegar, né, um determinado texto, uma determinada poesia, né, ou até mesmo uma música, né, e fazer, né, alguma alteração. Você alterar, né, como diz aqui, né, sempre tem sentidos o quê? Diferentes. É fazer com que esse texto, fazer com que essa obra, no caso, né, original, mude aí, tá? Tenha aí sentidos diferentes, tá ok? E a paródia surge a partir de uma nova interpretação, da recriação de uma obra já existente e, em geral, consagrada, tá bom? Então a paródia, vamos relembrar aí, ela surge a partir de uma nova interpretação. Foi o que eu falei, é você pegar uma poesia, é você pegar, né, uma música e a partir, né, daquela obra original, você fazer uma nova interpretação. Fazendo o quê? Você vai fazer algumas, né, mudanças aí, tá bom? O seu objetivo é adaptar a obra original a um novo contexto, passando diferentes versões para um lado mais despojado e aproveitando o sucesso da obra original para passar um pouco de alegria. A paródia pode ser intertextualidade, tá? Então, assim, muitos, né, brincam aí, né, com algumas obras, né, já existentes. Então brinca como? Fazendo, né, algumas mudanças aí na sua interpretação, tá? E geralmente, né, às vezes causa até um certo humor aí, tá ok? Paródia, ela é definida, gente, através de um jogo de intertextualidade e intratextualidade, né? Ou seja, quando o autor, ele retoma sua obra e reescreve. Tudo bem? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido, né, a paródia, né, o que seria uma paródia, tá ok? E no nosso livro, nas páginas 125, tá? E 126 tem aí, gente, uma atividade. Então, abrindo o livro aí, né, na página 125, que diz o seguinte: paródia. Você provavelmente já teve contato com algum tipo de paródia. Trata-se de um texto que, tomando outro como base, subverte seu sentido original, dando-lhe um tom humorístico. Lembra que eu falei, né? Dando-lhe um tom humorístico ou acrescentando uma crítica a algo ou alguém, tá? Nesta sessão, propomos que você escreva um texto com base em um poema trabalhando características desse poema em outro contexto, ou seja, você produzirá uma paródia para ser divulgada no mural ou no blog da escola ou da turma. Então, vamos com calma aí. Então, vamos para os exemplos de paródia, tá? Nós não iremos divulgar nada no mural nem no blog da escola, tá bom? Exemplos de paródia. Antes de começar seu trabalho, compare um texto base
um poema de Carlos Drummond de Andrade, com 2 exemplos de paródia desse poema em quadrinhos. Então tem aqui, gente, ó, No Meio do Caminho, né? Tem esse poema aí, né, de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigáveis. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, tá? De Carlos Drummond de Andrade. Aí nós temos aí o exemplo 1, tá? Que se encontra na página 125. E temos também o exemplo 2, que se encontra na página 126. Então, observem aí o exemplo 1, da página 125. Que azar, aqui estou eu enrolado numa cortina. Tinha uma cortina no caminho. No caminho tinha uma cortina. Nunca me esquecerei deste acontecimento. Tinha uma cortina no meio do caminho. Aposto que vou ficar aqui até sábado. Epa, isto dá samba. Tá? E aí o exemplo 2. Vida de passarinho. Uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Mas eu sou apenas um passarinho prático. Aí tem aí, gente, 2 perguntinhas. Número 1. No exemplo 1, além de a palavra pedra ter sido substituída por cortina, o texto tem sentido diferente do texto base? Explique. Sim, né? Pois apesar de o gato entender que ficar preso na cortina é um acontecimento de azar, depois de declamar o poema substituindo o termo pedra por cortina, ele comenta que a composição dá samba, isto é, provoca humor no leitor com uma conclusão inesperada. Tudo bem? E no número 2, apesar de o exemplo 2 e o texto base tratarem do mesmo acontecimento, né, uma pedra no caminho, eles não têm o mesmo sentido. Explique por quê. No poema, o eu lírico afirma que a pedra foi um acontecimento que marcou sua vida, né? No quadrinho do exemplo 1, o passarinho encontra uma pedra no meio do caminho e decide pulá-la, definindo-se como prático. Ou seja, mostra que a pedra não é um problema nem tem tanta importância, tá? E no caso nós fizemos aí, né, esses 2 exercícios e agora, né, agora é a sua vez de criar uma paródia para o poema de Carlos Drummond de Andrade, tá? Para isso, atente-se às etapas a seguir. Então, essa aí é a nossa tarefa, né, que vocês irão fazer, tá ok? Vocês irão aí criar uma paródia para o poema de Drummond, tá ok? Então, boa produção aí, eu espero ter ficado claro aí, tá? Esse assunto aí, paródia. Um beijo e até a próxima aula.